e vamos bater um papo sobre aquilo que eu adoro, que é televisão. Ele ficou há 40 anos defendendo as cores do SBT. Vamos conversar hoje com o executivo de TV, Fernando Pelégio. Tudo bem, Pelégio? Boa tarde, tudo bem, Sandro? Muito obrigado por me ter aqui com vocês. Prazer falar com a Natalinha. Eu que agradeço você ter aceitado o nosso convite. E vamos falar sobre esse assunto que eu até comentei no começo, que é sobre televisão, né? Um assunto que eu até comentei com você, a gente tá com escassez de executivos de TV. E é bom de poder conversar com pessoas que entendem como que a máquina de TV gira. Ô Pelégio, você tá tanto tempo aí, você há 40 anos ficou no SBT, só pra gente poder situar o pessoal que tá assistindo essa entrevista, como é que foi essa sua escalada lá no SBT? Eu comecei em janeiro de 80 lá no SBT, em janeiro de 1980. Comecei como office boy. A princípio da mensageria e logo, depois de um mês, 2 meses, eu demonstrei vontade, porque esporte era uma coisa que eu amava e eu tinha o Silvio Luiz como ídolo, né? Na época ele estava em 1980, ele estava explodindo o Silvio Luiz, e ele estava lá. E ele não só era narrador, como ele também era diretor de produção da Record. Aí tive a cara de pau de pedir um emprego. Fala, pô, você não quer dar uma oportunidade aqui? E, por coincidência, abriu uma vaga lá no departamento dele, de office boy, e eu entrei. E em 1980, se vocês acham que estava em crise hoje, então estamos em crise hoje, você não imagina como era 1980, uma TV Record em 1980. Eu fazia tudo lá. Então, quando eu entrei lá, eu comecei a editar um programa Record nos Esportes. Eu era editor do Record nos Esportes, como office boy, que estava como office boy, hein? Diga-se de passagem. Mas eu tive a oportunidade de aprender a editar. Aí eu também, também tinha o Jornal da Record. Eu tinha 2 colunas no Jornal da Record. Eu era responsável pela previsão do tempo e pelo horóscopo. Né? Então, em 1981, eu já estava editando o Record nos Esportes e havia o Jornal da Tosse, onde eu tinha 2 colunas dentro do Jornal da Tosse na TV Record. Os mais velhos lembram do Jornal da Tosse na Record. Isso com 15 anos. Eu tinha 15 anos, né? Imagina 15 anos, 15 Pelégio. anos, a responsabilidade de dar para um cara de 15 anos 2 colunas dentro do maior jornal da TV Record. Olha só. Que coisa, né? Isso é crise, gente. Isso é falta de dinheiro, né? Então, quando tem falta de dinheiro, a gente vê a melhor maneira de fazer. Era Não, muito injusto, né? o que eu tô observando é você falar de crise de TV em 1980. Eu acho que isso que me deixa surpreso, né? Não, pô, em 1980 não tinha dinheiro para nada, era tudo muito, nossa, era... E pasmem, né? A audiência era lá em cima, né? A audiência só tinha televisão, né? Para classe CDE, BCDE, só tinha televisão, não tinha outro meio. Tinha o rádio também, né? O rádio também era muito forte em 1980, mas de lá para cá eu vim, a realidade mudou, o dinheiro começou a entrar bastante, as marcas perceberam, o Brasil cresceu também, então começou as marcas começaram a colocar dinheiro e a disputa propriamente dita, né, por esse dinheiro começou a reinar e a princípio quando o Silvio ganhou em 81, eu migrei para junto com o Silvio, né? Até então, em 1980, o Silvio era sócio da Record, em 1981, final de 81, eu migrei para trabalhar no SBT. Aí, logo, também tive a cara de pau, com a ajuda do meu pai, obviamente, de pedir para o Silvio Santos uma ajuda para poder estudar nos Estados Unidos. Ele me deu essa ajuda durante todo o período, né? Nunca me pediu um tostão de volta, nunca me pediu. Né? Se for toda a minha educação nos Estados Unidos, me formei em rádio e televisão nos Estados Unidos, numa época que não havia rádio e televisão no Brasil, né? Não havia jornalismo,
mas não havia rádio e televisão. Então me formei com a palavra, dei a palavra para ele de que eu iria voltar, e de fato eu voltei para cumprir com a minha palavra, né? Aí voltei em 85, e de 85 a 2023 fiquei direto e reto no SBT. O Pelé, de uma trajetória, acho que uma trajetória única que você tem como executivo de televisão, e você foi formado, você que teve esse contato direto com o Silvio. O Silvio tinha uma relação muito próxima de você, não só pela história que você contou aqui pra gente, mas também ele tinha uma proximidade de confiança Tinha. Com você nesse período que você ficou lá no SBT, né? Tinha, total. Ele confiava muito em mim. Várias oportunidades, me ligava, me perguntava as minhas opiniões. Algumas vezes ele não queria saber da minha opinião. Isso era muito dele, né? Então, mas ele sempre muito gentil, sempre muito gentil. O Silvio era uma pessoa muito educada, muito gentil, muito comprometida. Ele era um grande profissional, né? Então ele chegava no horário, saía no horário, apresentava, né? Eu lembro, eu tava no teatro uma vez que morreu a mãe dele, cara. Morreu a mãe dele no dia anterior, tipo 5 horas da tarde. Ele foi enterrar a mãe dele, sei lá, no outro dia. No outro dia estava marcado gravação às 11 da manhã. Ele atrasou um pouquinho, né? Aí ele chegou ele enterrou a mãe dele e ele chegou ao 12:30, 1h, por aí. Pediu desculpas por estar atrasado, depois de ter enterrado a mãe. Pediu desculpas a todos e apresentou maravilhosamente bem o Show de Calouros com o Sérgio Malandro, não sei se você lembra. Não, né? Lembro. E apresentou maravilhosamente bem, como se nada tivesse acontecido, o Show de Calouros. Terminando o Show de Calouros, ele sentou na banquetinha e começou a chorar. Esse é o Silvio Santos. O Pelé, eu acho que essa atitude do Silvio, assim que você está contando, também é um pouco, também é um pouco um reflexo do que ele era como pessoa. Ele enxergava o propósito dele como profissional de televisão, né? Em diversos momentos, algumas entrevistas que eu pude ler sobre o Silvio e de pessoas que estavam ali do lado do Silvio, ele não se enxergava melhor do que ninguém porque estava na frente da televisão. Ele enxergava ali como uma profissão, como alguém que está numa caixa de supermercado, como alguém que está atendendo um padeiro. Ele enxergava aquilo como uma profissão. Claro que todo artista tem um ego, mas ele entendia, ele não se sentia especial por isso. Não, ele sabia que ele era o líder de todos, né? E todos dependiam dele, né? Ele sabia que ele era o líder e todos lá dependiam dele. Então havia uma pressão dentro dele para apresentar, né? Como ele era o líder e tudo, apresentar um bom produto. Imagina a pressão em cima dele. No começo um programa de 8 horas, depois uma emissora de televisão, depois uma rede de televisão. Então ele sabia que ele era o líder de todos. Mas o Silvio foi o cara mais disciplinado que eu conheci. A disciplina dele é fantástica, né? Ele chegava no horário, saía no horário, comia no horário, entregava o estúdio no horário, né? Quando a gente só tinha o teatro, tinha que acabar logo para poder montar, às vezes o Gugu, às vezes a Hebe, às vezes o Flávio Cavalcante. Então ele tinha horário para acabar. Senão ia ser uma bola de neve que ia atrapalhar a montagem do próximo programa, que ia fazer diretamente do teatro. Então, ele mais do que ninguém, ele nunca se deixou na posição de dono ser um cara indisciplinado. Muito pelo contrário, ele era o funcionário padrão, né? O cara mais disciplinado do SBT chamava-se Silvio Santos. Ô Pelé, nessa relação, nessa convivência que você teve com o Silvio, desse tempo todo, você esteve lá no SBT, você deve ter muitas histórias de televisão, de bastidores, dessa guerra de audiência que era Globo, SBT, né? Você deve ter histórias assim maravilhosas, fantásticas. E eu pedi pra você, se você tem alguma que a gente pode contar aqui pro pessoal aqui do Na Telinha. Vou contar uma que não envolve muito, né? E todo mundo sabe. Quando... Não sei que ano que foi, agora eu não lembro. A gente já estava aqui na Anhanguera. Uhum. Ele me chamou
ele estava de cueca samba canção e aquela camiseta regata branca Hering, sabe? Aí eu entrei no camarim, ele tava de cueca, meia, sapato e camiseta. E aquela fumaça de bife, né? Aquela fumaça de bife que ele tinha acabado de fritar. O famoso bife. Eu falei, pô, Silvio, você é meu ídolo, eu não vou conversar com você de cueca. Põe uma calça, pelo menos, aí, né? Pô, eu tenho você como ídolo, né? A gente não pode conhecer o ídolo nessa intimidade, né? A gente quer ainda manter uma distância do ídolo. Aí ele foi lá e botou uma calça para conversar comigo. Mas sempre muito. E rindo pra caramba. Rindo muito. Muito curioso. Eu acompanhei, eu acho que, o Pelé, eu sinto muita falta. Eu acompanhei, acho que o melhor momento da televisão, né? O momento de ouro. Que os programas, os intervalos, tudo era muito melhor do que hoje. E aí, quando a gente às vezes pode falar isso, parecer meio saudosismo, né? Mas é uma opinião que compartilha com diversos profissionais da mídia. E o que eu sinto hoje, não sei se você concorda comigo, é as pessoas parecem que deixaram de entender como funciona, para que serve uma TV aberta, né? Para quem você está se comunicando com a TV aberta. Eu vejo muito que as pessoas hoje querem se comunicar muitas vezes com uma coisa meio nichada, quer fazer um programa para se comunicar com o nicho e não para a massa. Eu queria saber um pouco de você, como é que você vê hoje a televisão? Bom, você falou com muita propriedade, e está muito correto. Mas a gente tem que entender também que antes, praticamente, a TV aberta detinha o monopólio do entretenimento no Brasil, né? Então, até 2019, putz, a TV aberta reinou sozinha, sem concorrência. De 20 para cá, antes ou depois, né, com a pandemia, né? Depois da pandemia, putz, diversificou demais. Então, até 19, o YouTube não era tão grande, né? Até 19, os streamings, via de regra, não era tão grande. Então, a gente só tinha uma forma de entretenimento, especialmente para a classe C, D e E. Essa realidade mudou bastante. Então, quando você deixa de deter o monopólio do entretenimento, você deixa de deter o monopólio do dinheiro. Então, temos que entender que o dinheiro já não entra mais tão facilmente em nenhuma das TVs, né? Então, por isso, e não só por isso, né, mas não só por isso, também houve uma baixa na qualidade da TV aberta de lá para cá, né? Então, as TVs estão cortando, todo mundo está cortando, o Globo cortou, a SBT cortou, Record cortou, Bandeirantes cortou. Então, infelizmente, foram obrigados a cortar na carne e cortar na qualidade. Então, isso reflete na tela. Isso reflete na tela, né? Agora, sei lá, se podiam ter melhor tática, mesmo sem dinheiro. Isso é uma vantagem de quem trabalhou lá atrás, né? Em 1980, 85, começo 90, quando você fazia tudo sem dinheiro. Porque não tinha, as emissoras do SBT não tinham dinheiro, Record não tinha dinheiro, ninguém tinha dinheiro. Então, a gente fazia sem ninguém, sem nada, a gente inventava e fazia e sempre fizemos, né? Depois começou a televisão começou a inchar, as produções começaram a inchar, e porque jorrou mais dinheiro dentro das produções, as produções melhoraram, né? Mas agora deixaram de melhorar, estão regredindo um pouco por falta de dinheiro. Então é aí que agora que você tem que ter esses caras que sabem criar sem dinheiro, agora mais do que nunca, você tem que ter as pessoas que sabem criar, sabem trabalhar sem dinheiro, apenas com criatividade e vambora, né? Então mais do que nunca essa é a necessidade. Você acha que está faltando essas pessoas da criatividade na televisão, Pelé? Nunca vai ter suficiente, nunca vai ter suficiente, né? Então isso é uma busca incansável, e quando você alcança uma posição,
você vai ter que sentar e pensar como é que eu melhoro, como é que eu melhoro, como é que eu melhoro. Eu lembro uma vez, a gente fez você lembra os 22 dias estão chegando, 23 dias estão chegando, que era o show do milhão, que o Silvio. Aí ele colocou no ar, deu certo. Aí ele fez uma série. E justamente no último episódio da série, um cara ganhou R$1 milhão. No último episódio, exatamente no último. Ou foi o cara que perdeu esse R$1 milhão na palavra ordem, na ordem progresso. Agora eu não lembro bem. Sei que terminou assim no ápice. Terminou no ápice. Era um sábado, eu estava lá. Aí ele me liga, falou, putz, vamos fazer uma chamada. Aí eu desci lá, entrei no camarim. Nossa, Silvio, que fechou com chave de ouro, sabe? Que bacana, como foi. Cara, já não vamos pensar no passado, vamos pensar no futuro. O passado já foi, acabou. Não quero o sucesso que a gente tem nessa série, não quer dizer que vamos ter na outra, e vamos parar, e vamos pensar, e vamos ver como melhorar. Né? O Silvio, né? Ele não era saudosista, cara. Ele não pensava no passado, ele sempre pensando no futuro, Comigo ele nunca falou. Ele falou uma vez só de passado, numa oportunidade, quando a Hebe Camargo morreu. De lá, e depois ele começou a contar causos dele com a Hebe. Mas foi a única vez que ele citou coisa do passado para mim. O resto vamos pensar no futuro. O que a gente vai fazer no futuro? Ok, ele usava alguns exemplos do passado para elucidar, especialmente no final. No final, quando ele estava um pouco mais velho, e é normal, quando a gente fica mais velho, isso eu posso vivenciei com meu pai, com minha mãe, com meus avós, você fica muito saudosista, então as soluções para o problema, todo mundo que tem uma pessoa idosa em casa sabe o que eu estou falando, as soluções para o problema de hoje estão no passado, né? Então, isso é normal. Então, quanto mais velhinho ele ficava, mais ele citava exemplos no passado, mas sempre pensando no futuro, né? Os exemplos eram no passado para a gente arrumar o futuro. Ele sempre pensava no futuro, nunca estava satisfeito. É assim que um criador, é assim que um cara de televisão tem que estar o tempo todo. Por mais audiência que você tenha, vamos evitar comemorar e vamos trabalhar em frente. Né? Ele não gostava de comemorar, ele gostava de comemorar no ar. Né? Então, eu lembro quando o Gugu batia o Faustão, ele mandava fazer chamada, tal, não porque ele estava feliz, mas porque ele queria tirar proveito do caso que o Gugu ganhou do Faustão. Né? Aquela chamada, você teve participação naquela chamada, ou Pelégio? Foi eu que fiz. Foi você que fez? Mas ele fez o texto. Ele fazia os textos. Ele falava, pega um boxeador, pega outro boxeador. A ideia toda foi dele, olha só. A ideia toda foi dele, não foi nossa ideia. Ele que falou. A ideia toda foi dele. Pega um boxeador, o outro boxeador, desenha o Gugu, desenha o Faustão, o Gugu mais baixinho que o Faustão, e dá uma porrada no Faustão, cai. Imagina ele narrando isso pra gente, você não acreditava, né? Você não é possível que ele vai querer isso. Não, e hoje, até hoje, essa chamada vira e mexe, você vê nas redes sociais, virou uma chamada icônica, que o pessoal gosta de falar sobre essa palavra, mas todo mundo fala, e era um... Eu acho que muita gente fala assim, mas fala muito sobre identidade, as emissoras têm identidade, eu sempre digo, e eu acho que eu também uma outra pessoa que eu vi uma entrevista também falou a mesma coisa, que existem apenas 2 emissoras com identidade no país, é a Globo e o SBT. O resto sempre está tentando copiar alguma coisa, mas tanto a Globo como o SBT tem uma identidade. E a identidade do SBT era esse sarcasmo, essa ironia de virar uma audiência, de bater uma concorrência, de virar... Porque o termo vice-líder surgiu foi no SBT, né? Então, aí não foi o Silvio Santos, foi o Silvio, né? Foi o... Ele... que faleceu agora recentemente. Washington Oliveira. Isso aí, exatamente. Que veio com essa aí. Foi ele o autor, né? Também um cara brilhante, né? Um cara brilhante também. Sim, eu concordo com você, mas eu lembro uma vez que a gente fez um logotipo do SBT, apresentou para ele, até pareciam com o da Globo, né? Meio monocromático. Falei, não, Pelégio, não faz isso aí, não. Se o SBT, se a Globo é a Vênus platinada,
a gente vai ser o rei das cores, né? Então, se eles são meio monocromáticos, não vamos entrar por esse mundo. Vamos sempre ser a opção para o telespectador, né? Vamos sempre ser a opção, ser ao contrário da Globo. Se a Globo está com jornal, a gente está com novela. Quando eles estão com novela, a gente está com jornal. Então, ele sempre quis ser a opção para a Globo. Aquela... Por isso que você citou, e com muita propriedade, com muita razão, que tinha uma identidade própria o SBT. Aquela chamada também que ele também criou, não tem uma chamada icônica também? Uma chamada, se na Globo tem suspense, no SBT tem aventura, se no SBT, na Globo tem, lembra dos filmes? Foi ele que fez essa chamada. Foi ele que fez aquilo também. Foi ele que fez essa chamada. Todas essas chamadas foram... Ele era brilhante, ele fazia... Ele tinha muito respeito pelas chamadas e sabia da importância das chamadas. Isso ultimamente, viu, Sandro? Eu não vejo as emissoras, tanto a cabo quanto as abertas, muito preocupadas com chamadas dentro da sua própria programação. Eu acho que isso colabora também, né? A Globo está num outro patamar, a Globo tem sempre muita competência, mas o resto eu vejo pouca criatividade num lugar que precisa de criatividade, haja visto que você está falando, que a gente está conversando aqui, de chamadas feitas há 30 anos atrás. Verdade, eu concordo com você. Às vezes eu sinto falta, inclusive, de chamadas verticais. Olha, 8 horas começa tal programa, 9 horas, 10 horas. E muitas vezes você vai entendendo o que está acontecendo na programação. E o Silvio, eu acho que uma coisa muito interessante, ele sabia usar a audiência de domingo para fazer a vitrine para a programação da semana, né? Então, a audiência do domingo era o maior alto-falante do SBT e ele sabia fazer o alto-falante. Eu acho incrível. Ele sabia. O Silvio foi o maior vendedor que esse país já teve, né? Ele sabia vender como ninguém, né? A vida inteira, né? Ele passou vendendo. Então estava no sangue dele. Ele adorava negociar, ele adorava vender. Uma vez por muito pouco eu não sou mandado embora. Eu estava fazendo câmera no teatro. Eu estava fazendo a câmera 3, que é bem no centro, que é a câmera do Silvio. Eu estava fechado no Silvio. Ele falou, falou pro Renatinho, tá pronto? Pronto, pode gravar? Grava isso que eu quero ver. Aí ele começou a falar de Pássaros Feridos, que Pássaros Feridos era maravilhoso, e papapá, que Pássaros Feridos tinha o padre, tinha a menina, se passa na Austrália. E não perca, depois da novela, eu acho que era Rainha da Sucata, se eu não me engano. Depois, pode assistir a Rainha da Sucata. Terminou a Rainha da Sucata, a gente vai colocar Pássaros Feridos no ar, que é muito boa, vocês vão ver, vocês não vão se arrepender. Aí o Renatinho começou a falar no meu ouvido, abaixa a câmera, porque ele falou um programa da Globo, ele citou a Globo. Eu falei, abaixa a câmera. Sim, ele abaixa a câmera para ele saber que não tá valendo, que ele errou. Eu falei, puta, caramba. Aí eles todo mundo começou a discutir no fone. Não, abaixa ou não abaixa? Não, eu acho que ele não vai querer abaixar. Eu acho que ele vai querer colocar isso no ar. Né? Então, você assiste a Globo, fique tranquilo, e quando acabar a novela da Globo, você vem pro SBT. E ficou no meu ouvido, falar, abaixa para ele saber. E eu não abaixei. Se eu tivesse abaixado, eu não estava mais aqui falando com você. Eu não tenho dúvida, Pelégio. Eu não tenho dúvida disso. Você estava... A gente tá aqui falando sobre o Silvio, não tem como deixar de não falar, né? E uma das brigas, não vou dizer brigas, né? Mas ele defendia muito a programação infantil no SBT. Né? Ele sempre enxergava... Bem, ele sempre entendia a necessidade do público, de renovação de público, de ter uma programação diversificada. Se eu estiver errado, você pode me corrigir, não tem problema nenhum. Mas hoje, as emissoras enfrentam dificuldades de apostar em uma programação infantil, porque eu sempre falo que não é uma regulamentação que está rolando na televisão. É uma inviabilização. Não tem como você colocar um bom produto de qualidade para você fazer realmente uma disputa ali de audiência com um produto infantil. Como é que você enxerga isso, Pelégio? Não, você está coberto de razão, né? Eles inviabilizaram
a programação infantil num veículo de massa como a TV aberta. Eles simplesmente inviabilizaram, né? O lobby foi violento, né? O lobby foi violento para fechar, para não mais apoiarem a programação infantil, não rentabilizar a programação infantil, que acabou inviabilizando, né? Então, a criança que hoje, graças a Deus, tem internet, então ele possibilita ver na internet. Mas era muito preocupado, o Silvio era muito preocupado, não muito preocupado com a rentabilidade do Bom Dia e Companhia, nada disso. Mas ele se via, sempre ele demonstrou uma preocupação com o público que estava, público infantil, mirim. No começo, sim, quando ele inventou o Bom Dia e Companhia, o Dedinhos com Eliana e tal, ele estava preocupado em criar o telespectador do amanhã, né? Então, quem assistiu a Eliana no comecinho da década de 90, final da década de 80, daqui 10 anos, mesmo com adulto, vai consumir programa Silvio Santos. Então, esse era o pensamento dele. Esse pensamento mais no finalzinho dele mudou. Ele queria proporcionar algum tipo de entretenimento para essa classe menos favorecida, que não tinha internet, que não tinha streaming, não podia pagar uma Netflix. Ele estava querendo... No final, assim, nos últimos, sei lá, 10 anos, ele estava muito preocupado em retornar para o público que deu tanto para ele. Eu sentia, ele nunca falou textualmente isso, mas eu via nas ações dele, nas conversas com ele, que ele tinha uma preocupação em dar um retorno, dar algum tipo de retorno para essa classe que tanto deu para ele, né? Que construiu, foi essa classe que deu ao Silvio Santos o SBT, o Baú, muito mais do que ele sonhou, né? Então, ele queria retribuir, né? Isso no final. E uma maneira de retribuir é dando para as crianças algum tipo de entretenimento legal, que eles iam gostar, gratuitamente, né? E agora, essa proibição inviabilizou todos, está inviabilizando, inclusive, as novelas do SBT. Conclusão, a criança, se não tivesse internet, a criança que não tem internet, nos rincões do Brasil, vai direto para as novelas, para um conteúdo mais adulto, né? Nem todo mundo tem internet para ver Galinha Pintadinha, então... É verdade, verdade. Então ele era preocupado com isso, né? Tudo bem, a cada dia que passa, mais pessoas têm acesso à internet, bacana. Graças a Deus esse problema a gente não vai carregar para frente. Mas ele era muito preocupado com a falta de financiamento para colocar uma programação de qualidade para a criança. Sobre essa questão da programação infantil, mas também é uma briga injusta, você não acha? Assim, muitos dos problemas que hoje que a televisão ela não pode comercializar, essa regulamentação não vale muito também para a internet. Então, exato. Eu já vi muito assim de conteúdo infantil no YouTube do personagem falar ali de uma marca de hambúrguer, por exemplo. Então, não pode, né, TV? É desleal, como você falou, é desleal, né? Então, uma empresa multinacional como o Google, o YouTube, pode fazer se quiser, um streaming como Netflix pode fazer isso se quiser, mas uma TV aberta não pode fazer isso se quiser. Então, está privilegiando uma empresa internacional em detrimento de uma empresa nacional, né? Então, tem tantas amarras hoje. Nós temos horário eleitoral gratuito que fere, né? Então, tem tanta amarra, tanta coisa jogando contra a TV aberta. Então, regulamentação da publicidade, coisa que não tem nas outras plataformas. Nós temos essa regulação, nós temos horário eleitoral, nós temos propaganda eleitoral, tudo isso aí fere, né? Então, é muito fácil. Todo ano, quando entrava o horário eleitoral gratuito, para recuperar a audiência que a gente perdia, E hoje, você não recupera mais. Hoje, toda vez que entra o horário eleitoral na TV, o telespectador vai para o YouTube, vai para o streaming, vai para onde quiser, e não volta mais. Né? Por isso que a gente está perdendo audiência, né? Porque tem tanta amarra, tanta legislação, e hoje qualquer coisinha é um motivo para o telespectador
apagar a televisão aberta e ligar um YouTube, ligar um streaming, né? Que não tá difícil fazer isso. Pérez, eu não quero deixar você constrangido, mas vou fazer uma pergunta. O que você está achando? É um debate profundo, mas existem muitas críticas contra a medição do Ibope. Muitas críticas. E existem muitas teorias aí que a gente escuta de muitas coisas. Eu percebo que um detalhe que eu percebo muitas vezes, as pessoas não trocam mais de canal. Pelo Ibope que você acompanha ali, por exemplo, a Globo entrou no intervalo da novela das 9 e ninguém troca mais de canal. Parece que as pessoas pararam e ficam ali estática assistindo um comercial. Exato. Então, comportamentos que eu acho que que não é uma realidade. Queria saber a sua opinião sobre a medição de audiência. Eu acho que nunca foi boa a medição do Ibope, nunca foi. Né? Uma cidade de, sei lá, uma região de 15 milhões de habitantes, como a grande São Paulo, tem 1.500, 1.200, 1.300 aparelhos de medição que servem para integrar bilhões e bilhões de reais em publicidade. A amostra é muito pequena. Então, primeiro, a amostra é pequena. 2, nunca manipularam essa amostra. Um país como o Brasil, né? Putz, eu lembro, sei lá, na época do Montenegro lá, coisas incríveis, né? Televisão fora do ar durante um dia dando 10 pontos, né? Esqueceram de mexer lá em alguma coisa. Talvez hoje não mais tenha esse problema, né? Então, eu vi coisas absurdas, acontecendo com esse Ibope. E esses números eram que regiam bilhões e bilhões de investimento, né? Hoje acontece isso? Não sei, não posso, faz 1 ano e meio que eu não vejo minuto a minuto mais, então não posso analisar mais isso aí. Agora, quando você pulveriza tanto a audiência, isso sim é possível, viu, Sandro? Você não tem mais tanto zapping, né? Porque a pessoa que quer ver a novela vai ver a novela. Então, de verdade, vai ver a novela. Antigamente, a pessoa ficava zapeando. Agora não. A pessoa que quer ver a série, quer ver a novela da Globo, quer ver o Jornal Nacional, quer ver o SBT Brasil, desde o início, então, eu quero ver o César Filho. Então, deixa o César Filho lá e vai até o final, né? Então, são telespectadores assíduos, né? Isso, quando você pulveriza, isso acontece. Ô Pelégio, você falou do real time. Você, como executivo de televisão, dá ansiedade ficar acompanhando o real time? Aí você tem um programa, isso aqui vai dar certo. Deve acontecer. Isso aqui vai bombar. Aí você fica ali no real time. O negócio não dá uma ansiedade, aquele real time? É bom pra saúde? Imagina, aquilo é uma doença, aquilo lá quase acabou com a minha vida, aquilo lá, pelo amor de Deus, Sandra, aquilo lá, algumas vezes dava, quando você menos esperava, dava resultado, quando você muito esperava, não acontecia nada, né? Teve várias decepções e várias coisas positivas. Eu lembro quando a gente colocou o Carrossel no ar, falei, tomara que dê 6, tomara que dê 6, tomara que dê 6. Nossa, né? Porque a gente veio de uma novela de 3-4. Eu falei, puta, vamos colocar Carrossel. A gente colocou Carrossel, tava esperando 6, deu 12. Né? Pô, não acredito que deu 12, como é que pode ter dado 12? Deu 12. Por outro lado, Romeu e Julieta, agora, um pouco antes de eu sair, eu esperava que desse 10, deu 6. Então, quando isso acontece, nossa, você não dorme, Sandro. Eu imagino. Então, isso afeta até a relação, né? Porque o dia que dá dando audiência, você chega em casa feliz. Como é que vai? Tudo bem? E aí, no dia que não gosta, você até chega triste em casa. Deve ser uma coisa bem louca isso. É desolador, é desolador. Essa maquininha de fazer louco, né? Como audiência, né? Putz, é desolador. E depois que inventaram a audiência no celular, puta, aí acabou comigo. Você já acordou de madrugada? Aí você tá com o olho ainda meio fechado, meio aberto. Deixa eu ver quanto é que tá dando aqui. Acontece isso também, ô Pelégio? Aconteceu minha vida inteira, não? Todo dia. Eu falho nisso, né? Porque às vezes eu dormia no sofá sentado vendo o Ratinho, aí eu acordava, tava o Danilo no ar. Falei, puta, quanto é que tá dando Danilo? Quanto é que tá dando Danilo?
deixa eu ver o que está dando Danilo, né? Então, essa ansiedade, né? Então, os melhores dias eram os dias que não tinha um produto meu no ar. Então, quando tinha um filme no ar, puxa, graças a Deus hoje tem um filme, eu posso descansar. Ah, não, hoje é sábado, tem o Bake Off no ar. Putz, eu preciso assistir. Então, a gente era meio escravo. Então, eu entrava às 9h30 da manhã no SBT, e até às 7 eu trabalho normal, reuniões, programação, tudo. Saía às 7 da noite e tinha que ir correndo para casa para assistir Ratinho, assistir Praça é Nossa, assistir os produtos do qual eu fazia parte, né? Eu imagino. Ô Pelé, de tudo que você já passou pelo SBT, de criação, de programação, o que você destacaria de um programa que você teve orgulho de ter colocado no ar, e ter criado, ter participado? Eu acho que o Fábrica de Casamentos. Acho que o Fábrica de Casamentos foi uma coisa que eu tenho orgulho, né? O próprio Bake Off, as próprias novelas infantis, né? Eu tenho grande participação na implementação das novelas infantis. Então, acho que as novelas infantis e essa linha de sábado, e mesmo até um certo ponto o próprio Fofocalizando, muito embora a ideia não tenha sido minha, a ideia foi do Silvio, né? Mas ele falava, olha, nas nossas brigas, né? Não tem briga, né? Tem monólogo dele contra mim. É um briga, né? Ele falou, ó, Pelé, você está aqui para melhorar minhas ideias, não tá para porque é legal, eu entrava naquele camarim com as minhas ideias e saía com as dele. Então você paga para melhorar minhas ideias, não... Tá bom, Silvio. Ou então você compra uma televisão e você faz o que você quiser nela, tá bom? Bem ele mesmo. Né? Então, tá bom, Silvio. Esse é o Silvio. O Pelé, eu fico... eu acho que a gente... Você estava falando aí sobre programação infantil, a gente estava conversando sobre isso, sobre a sua forma como você auxiliou na implantação das novelas infantis. Você acha que tem espaço ainda na televisão para novela infantil? Não tem mais não. Infelizmente, não... Infelizmente, eu acho que pode ser um horário de reprise, na hora do almoço, às 14h, 13h30. Agora, em horário nobre, já não consegue mais. Já perdeu. Pelo custo, né? Porque é muito caro fazer uma novela. É um transatlântico. Vamos fazer a novela? Vamos. Você automaticamente já colocou 60 milhões. Né? Então, se colocar 60, se faz 60 milhões numa novela, que você não sabe, e cada dia vai ter menos retorno, especialmente. Vamos ser práticos, né, Sandro? A televisão está mudando. Então, você pode estar, você não pode estar somente na TV aberta. Você precisa pulverizar. Você precisa estar no YouTube, você precisa estar no streaming, você precisa estar em um monte de lugar. Por isso eu me orgulho muito, uma coisa que fui até quase jogaram um monte de pedra em mim, foi aquele acordo do Romeo e Julieta na Amazon Prime. Amazon Prime. Eu acho que o futuro era esse, eu achava, de fato. O futuro era esse. Se o preço de colocar na Amazon Prime era retirado do YouTube, prefiro, porque a gente vai ter longevidade no gênero novela. Prefiro. Então, se a gente não tiver isso, a Globo acertou, e eu tenho muito orgulho da Globo como brasileiro, porque, pô, eles concorrendo com uma Netflix, com uma Disney, com uma Amazon Prime, igual para igual, e tendo o sucesso que eles estão tendo dentro do Globoplay. Pô, eu, como brasileiro e como cara de televisão, tenho muito orgulho da Globo. Não é fácil. É muito difícil. Como é que você vai competir com a Disney, que pode perder 1 bilhão por semestre, 1 bilhão por trimestre, uma Netflix que nunca deu dinheiro, uma Netflix? Como é que você vai concorrer com um cara que pode perder 1 bilhão no trimestre? Né? 1 bilhão de dólares no trimestre. Então, a gente tem que tirar o chapéu para uma Globo que está sabendo fazer televisão, está sabendo fazer para onde colocar o seu conteúdo, diversificar. Então,
a televisão aberta precisa estar atrelada ao streaming, precisa. É questão de sobrevivência. Se o Passa e Repassa amanhã não estiver passando numa Netflix, numa Amazon, tal, também vai. Também vai. Então, é necessidade, está em todas as plataformas. É necessidade. Só o YouTube, ok. Então, vende melhor o YouTube, porque o YouTube dá muito pouco dinheiro, não rentabiliza. Então, você precisa de um streaming forte por trás em todas as suas produções. E eles estão abertos a isso. Você tem que discutir, vai ter. Então, o futuro dessas emissoras, exceto a Globo, está na discussão com esses streamings e como você consegue colocar uma janela do seu produto nesses streamings e cada um paga um pedaço. Eu tenho que concordar com você nessa questão que o futuro é parceria. Futuro é parceria, isso a gente viu lá atrás, né? Então, a gente só conseguiu fazer bake-off, Fábrica de Casamentos e tantos outros, graças à parceria, porque sozinho a gente conseguiria fazer Fábrica de Casamentos. Deus abençoe a Discovery de ter colocado 50% de dinheiro para fazer Fábrica de Casamentos, bake-off e outros tantos produtos, porque, isso nos ajudou a fazer uma produção. Então, muito obrigado à Amazon Prime por ter confiado na gente. Infelizmente não foi um grande sucesso, Romeo e Julieta, mas, poxa, graças a isso, a perpetuação do departamento de novelas, eu tinha certeza que passava por esse caminho, para a gente meiar com o streaming os custos de uma novela. Sem um streaming aportando metade, eu sinto que não vai ter muita longevidade esse gênero novela nas emissoras. Eu acho... falando agora, eu acho que você está... Eu concordo com a sua opinião. E a gente está falando aqui também, isso tem a ver um pouco de futuro, né? Como que você está vendo lá na frente. E hoje se fala já muito da TV 3.0. O que vai ser a TV 3.0? Eu tenho uma opinião que eu acho que talvez a TV 3.0 ela possa ajudar, talvez, na comercialização de você customizar ali um anunciante regional, você tentar captar aquele pequeno anunciante. Mas eu fico com dúvida se ela tem força, e é isso que eu queria perguntar para você, Pelégio, se a TV 3.0 tem força para virar o jogo, ou seja, de fazer você estancar essa saída do telespectador para a internet. Não tem. Não tem. Isso aí vai melhorar, mas não vai estancar. Não vai estancar. Sandro, deixa eu falar uma coisa para você. 26 ainda por Copa do Mundo e eleição sempre atrai muita gente para televisão. Ainda vamos ter 20 pontos, alguns programas com 20 pontos. Em 27, 20 pontos já não vai mais acontecer em televisão. Né? Não quer dizer a novela vai dar menos 20 pontos? Vai dar menos 20 pontos. Mas vai estar lá na Globoplay. Então, sei lá, na Globoplay, a pessoa não vai deixar de assistir, vai ter talvez até mais telespectadores, mas vão estar pulverizados, vai ter um pouco na Globoplay, um pouco no YouTube, um pouco na TV aberta, um pouco nesse canal Viva, eles vão ser obrigados, vai ter em todas as plataformas. Então, mas o número 20 pontos vai deixar de existir em 27. Né? Infelizmente. A TV 3.0 pode melhorar a percepção, o prazer de assistir televisão. Agora, vai estancar? Não vai estancar. Infelizmente, o streaming, em especial o YouTube, e espera um pouquinho, deixa os canais Fast melhorarem o conteúdo. Hoje o conteúdo tá uma porcaria. Mas os canais Fast, mais cedo ou mais tarde, vão ser obrigados a melhorar o conteúdo. E assim que eles melhorarem o conteúdo do canal Fast e o YouTube vai continuar crescendo, esses são os maiores inimigos hoje da TV aberta. E eles vão continuar crescendo. Né? Infelizmente, para a TV aberta vai continuar crescendo. O YouTube é uma força, é uma ferramenta que cada dia mais o telespectador está gostando e está indo para lá. Né? Mesma coisa os outros streamings. Né? Os outros streamings são pagos, o YouTube é gratuito, então... eu sei, eu acho que
que hoje as pessoas querem conteúdo, né, Pelé? Eu acho que mais do que nunca o que vale é o conteúdo. E eu não sei se as pessoas estão em busca de mais tecnologia. Se você não vai comprar uma televisão nova para comprar a roupa da atriz pelo controle remoto, você Eu, faz isso pelo celular. Tu já entra ali, entra pelo celular, tu olha ali, tu já faz ali a compra pelo celular. E aí, nesse debate aí da TV 3.0, eu fico pensando, porque pelo que eu entendi, a TV 3.0 vai ser, não vai terminar a numeração, né? Não vai ter na canal 5, canal 4, né? E vai ser aplicativos na tela, né? De quem do telespectador. E aí ele vai voltar a ter os mesmos conteúdos de sempre. Vai aparecer talvez mais opções de canais, né? Mas a maioria dos canais, principalmente em São Paulo, né? São canais evangélicos, religiosos, né? E aí ele vai trocar uma televisão para poder acessar um conteúdo que talvez ele não vai consumir, é muito específico, e vai ter o mais do mesmo. é, Então, isso que eu fico pensando, assim, eu acho que só teria uma força se tivesse mais conteúdo ali. O telespectador tem que ter algum tipo de vantagem, ele precisa ver alguma vantagem para poder trocar ali. você está com razão. Você lembra quando o James Cameron lançou a TV 3D, né? Então ele fez Eu comprei uma televisão 3D. Você Nem tem lembra? mais em casa. Nem existe mais óculos. 3D, nem existe mais 3D. Então, joguei dinheiro fora. Tem que tomar cuidado. Como você bem falou, o rei, o conteúdo é o rei. Se você faz uma novela bem feita, as pessoas vão assistir. Você não precisa de caixinha, de app, você não precisa de nada. Né? Você precisa de uma história bem contada. Sim, a Globo é competente. Né? Erra, como todo mundo erra. Né? Mas eles são muito competentes e vão ajeitar, né? Infelizmente, alguns erros aí, ultimamente, têm causado sangria de audiência na novela das 21. Mas, fatalmente, eles vão acertar. Não significa que vai voltar para os 30 pontos. Não significa isso, tá? Vale tudo, tem seus defeitos, né? Você mesmo sabe quais são. Você já, brilhantemente, já falou na sua coluna. Então, acho que... Mas é Globo, e a Globo é recheada de talentos, né? Então, daqui a pouco, eles vão colocar uma novela maravilhosa no ar e vão acertar e voltar com uma audiência e uma crítica bem colocada. Eu acho que a Globo tem essa força, talvez possa ter algum tipo de conteúdo a mais para quem estiver assinando a TV 3.0. Você está falando dos canais festas, eu confesso que os canais festas, muitas vezes, eles são muito... É porque é uma audiência muito pulverizada hoje, né, Pelé? Isso, muito. E você acessa... Hoje tu tem diversas plataformas, tem séries antigas que são 24 horas passando, né? MacGyver, Profissão Perigo, 24 horas passando aqui. Desculpa, eu tenho um vizinho meu aqui que ele assiste toda noite a TV MacGyver, não acredito. O cara da classe A, né? Ele assiste a noite toda, ele gosta do MacGyver, né? Eu vou ser bem honesto, eu gosto da série Law and Order, não sei se você conhece. Tem 22, 24 temporadas, alguma coisa assim. Se eu começar, aqui não tem ainda um app do Law and Order. O dia que tiver, eu nunca mais assisto televisão, eu só assisto Law and Order. Então, cara, se esses apps, se essa TV Fest começar a acertar, né, aí a sangria vai ser generalizada, porque são gratuitos, né? Agora, por enquanto, a programação está muito aquém, muito ruinzinha dessas TV Fest. Mas uma hora eles vão acertar, uma hora eles vão conseguir. É verdade. Ô Pelé, eu adoraria ficar aqui muito mais tempo para conversando com você, né? Porque a gente fala sobre televisão, eu sei que você é apaixonado por televisão. Somos apaixonados por televisão. E o que eu ia falar com você, porque no ano passado você saiu do SBT, deixou o SBT, e eu imagino que deve ter sido um momento muito difícil para você, justamente por essa relação que você já contou aqui no começo da entrevista.
de onde tudo começou, né? Então, como é que foi para você esse período, sair do SBT? Como é que tá sendo para você agora? Não, eu tenho saudades, eu tenho muito amor pelo SBT, tenho muito amor por fazer televisão. Em primeiro lugar, fazer televisão, eu amo fazer televisão. Me contento em ajudar a minha esposa aqui, tá na IOG agora também, tá começando pequenininha, mas a gente vai conquistar algum terreno. Fazer televisão é maravilhoso, né? Você sabe disso, Sandro. Você acabou de fazer um troféu imprensa. A hora que você entra num estúdio, a hora que você vê a iluminação, vê as câmeras prontas, né? Sobe uma adrenalina em você, né? E essa adrenalina é que eu amo fazer. E uma TV que me moldou, né? Eu sou quem eu sou graças ao SBT, né? Tenho muita gratidão a todos, toda Daniel, Silvio, Leon, né? Mesmo o Guilherme Stoliar, que vamos colocar o Guilherme como família Bravanel também, Naires, né? A Patrícia, tenho muita gratidão por eles, né? Por tudo que eles fizeram por mim. Se eu sou quem eu sou é graças a eles, né? Então acho que torço muito para que eles acertem, torço muito porque essa nova etapa, esses perrengues que eles estão tendo aí, passe logo, né? Sinto falta, sinto saudades. Hoje vivo uma vida bem menos estressante, muito bem menos estressante. O fato de eu poder dormir 11h30 da noite, não precisar ficar acordado para assistir o Danilo, sabe, assistir o Ratinho toda noite, por dever de ofício, né? Isso que eu falava. Eu entrava 9h30 da manhã no SBT, ficava até 7 horas fazendo reunião, 7 horas de reunião, jantava rápido, assistia SBT Brasil, a novela, que é a minha, assistia o Ratinho, que era, né? E depois assistia o Danilo. Então, putz, essa rotina durante década foi estressante para mim. E hoje não precisar fazer isso, né? Assisto se eu quiser, se eu não quiser não assisto, para mim é muito mais relaxante, não vou negar para você. Tem uma qualidade de vida hoje muito melhor, uma saúde muito melhor. Minha pressão abaixou, você acredita, sabe? Olha só. Pô, minha pressão, cara, então... Acho que as pessoas não têm noção, sabe, Pelégio? Isso que você está contando aqui, muita gente não tem essa noção. Porque, ao mesmo tempo que você está numa posição de destaque, uma posição de liderança, enfim, você tem uma pressão também muito grande em cima de você. Financeiro, artístico, uma série de coisas que dependem de um feeling seu ali de dizer, enfim, ó, vai pro ar, não vai pro ar. E eu acredito que deve ser muito frustrante quando você tem certeza de algo que vai dar muito certo e não dá. Então aquilo ali deve ser uma coisa terrível para a saúde mental. Tem vários. Você sabe, como é que eu vou... É uma televisão de dono. Antes era o Silvio, hoje é a Daniela. Então você não pode ter... as suas ideias vão até certo ponto quando você não interfere com os interesses do dono. Né? Se o dono achar... Você quer vermelho, você acha que vermelho vai ser legal, e o dono não quiser o vermelho, não vai ser vermelho. Isso pode causar frustração. Imagino. Se você não souber lidar com esse tipo de frustração, né? Então, tantas coisas, nossa, porque o Pelé já é acomodado. Puta, acomodado, meu. Puta, você acha que eu não queria mudar? Você acha que eu não queria tirar tal programa e colocar tal programa? Lógico que eu queria. Eu podia? Lógico que não. Então, no último ano, Sandro, sem brincadeira, eu propus 28 programas. 28 programas. Então, só no último ano. Agora, não vou ficar aqui dizendo quais são, ou me justificando, mas, putz, quando estava acomodado, porque eu tinha carta branca? Não tinha carta branca. Né? Então, e hoje ninguém também tem. Uma televisão de dono, então você ia até certo ponto. Você tinha sua autonomia vai até certo ponto. Eu acho importante você ter dito isso, porque as pessoas precisam entender também que
o SBT era o brinquedo do Silvio. Todo mundo falava que o Silvio era o brinquedo do Silvio. E você não podia fazer tudo. Você precisava dele validar suas ideias. E Sim. tudo que estava no ar, ele tinha que dizer ok. Não é? Exatamente. Exato. E conforme ele vai ficando mais velho, ele não vai entendendo tanto a necessidade da troca, né? Então você fala, sei lá, vou dar um exemplo, não aconteceu isso, mas Silvio, puta, vamos colocar a Anitta no ar. Você fala, Anitta? Quem é a Anitta? Anitta, puta, tá bombando. Não conheço, melhor não. Então tem isso, né? E Silvio Santos de 50, 80, 60 anos sabia quem era a Anitta. O Silvio Santos de 80 já começou a não saber tanto quem era a Anitta. Né? Então, isso é normal, e tudo bem. E não tira o brilhantismo do cara. O cara era brilhante, foi brilhante. Até hoje ele... Eu acho que você... Eu entendi. Você aqui não está... a nossa conversa aqui, essa conversa aqui, não é para poder... Você está apenas dizendo que muitas vezes você recebia críticas de coisas que você realmente não podia mudar, que não dependia de você. É isso que você está querendo tá falando aqui. Exatamente. Infelizmente, queria poder ter autonomia para mudar, mas não tinha. Né? Então, eu queria mudar muita coisa, mas... primeiro, o Silvio Santos sempre entendia... Primeiro, vamos deixar bem claro, o Silvio Santos é gênio e sempre soube mais de qualquer outro empregado do SBT, né, colaborador do SBT. Ele entendia mais que todo mundo sobre televisão. E muitas coisas que eu falei, vamos fazer, aí eu, sei lá, a Bandeirantes fez e deu errado. Ele falou, não vamos fazer por causa disso, isso e daquilo. Eu dei e nem chegaram aí pro ar. E outra emissora fez e deu errado. Ele falou, tá vendo? Tá vendo? Então, eu aprendi também com isso. E muitas das ideias, ele brecou e brecou certo. Né? Outras, eu acho que poderia melhorar. Mas aí é achismo, né? Aí pode ser achismo, pode ser que sim, pode ser que não. Mas ele foi maravilhoso, ele continua sendo, os ensinamentos dele são perpetuam. Né? Isso que você falou, né? A necessidade de ser original, a necessidade de ter uma identidade própria é dele, né? Isso é contra os princípios dele, né? O quanto que ele não queria religião no ar, né? Nenhum programa religioso, por princípios dele. Não vamos discutir se estava certo ou errado, por princípios dele, né? Então, quando a gente mais precisou de dinheiro e vieram aqueles pastores querendo comprar madrugada, falou, não vou fazer. Ele não se vendeu pelos princípios dele, né? Ele tinha o princípio de ajudar a criança. Eu não vou tirar o bondinho e companhia enquanto eu estiver vivo. Não vou. Mas está dando prejuízo. Deixa dar prejuízo. Não vou. Eu preciso dar isso para criança que não tem internet. Né? Deixa. Eu quero agradar a televisão. Eu quero agradar as crianças. Eu preciso agradar as crianças. Né? Então, é o princípio dele, cara. Então, o SBT foi montado, foi construído em cima dos princípios do seu Silvio Santos. Olha, Pelégio, eu acho que foi isso que você está falando aqui, eu acho que você falou coisas assim, muito importantes. Primeiro, sendo muito transparente. Primeiro, você falando aqui das dificuldades que tinha, às vezes, para fazer algum tipo de mudança no SBT, e da pressão que era para você como executivo, né? E dessa sua relação de amizade, de amor, de enfim, que não era só profissional com o SBT. Mas o que eu ia falar com você sobre isso, e continuando aqui a nossa conversa, é sobre o futuro, né? Agora, você já não está no SBT, eu sei que você já tem com novos projetos, já está com... Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho agora do novo Pelégio, o Pelégio 2.5. O Pelégio 2.5, eu me juntei com um velho amigo, o Alexandre Souza. O Ale é filho daquele locutor Silvio Luiz, todo mundo conhece. E você, como cara de televisão, sabe quem o Ale é. Acredito até que o povo Na Telinha também saiba quem é o Ale. Muito criativo, um cara brilhante, né? Um cara trabalhador, honesto, que tem os mesmos princípios do pai. Né? O Silvio Luiz, os princípios do Silvio Luiz eram fantásticos.
um homem família, um homem respeitador, um homem profissional acima de tudo, um homem correto, e o Ale herdou isso aí do pai. E até mais criativo que o pai, o Ale é. Então, entrei em sociedades e abrimos essa produtora, esse hub de profissionais, e agora a gente está começando a criar conteúdos para todo mundo. Não só para televisão aberta, mas para TV a cabo, para streaming, para fest, para um monte de gente. Já temos alguns trabalhos encomendados, ainda não estão no ar, como eu não posso falar, né? Infelizmente, eu não posso falar quais são os projetos que a gente está trabalhando, mas já estamos com alguns, seja em programa, seja em visual. Né? Nosso forte principalmente do Alê, são os visuais, as chamadas, a computação gráfica, a abertura, a linguagem visual do programa, da emissora, logotipia. Então a gente está nisso, mas além disso a gente também está produzindo programas. Né? A gente está já em produção de 2 programas, né? Não pode falar ainda, né, Pelégio? Não pode falar. Não posso falar ainda. Está na fase de piloto. Assim que vem piloto, a gente comercializa. Qual o nome da empresa, Pelégio? Iog. Sabe por que Iog? Iog. YOG. Uhum. Iog porque é uma abreviatura de iogurte. Olha. Vem de iogurte. Então, Iog, a gente tentou IOG, mas já tinha registro. Então, a gente colocou YOG, iogurte. Em inglês é com Y. Por que iogurte? Porque em comum, eu e o Ale, nós temos o primeiro chefe, foi o Silvio Luiz, né? O cara que me deu a oportunidade, o primeiro cara que acreditou em mim foi o Silvio Luiz, e me deu muitas oportunidades em 1980, e é pai dele. E o apelido do Silvio Luiz é iogurte, era iogurte, porque é baixinho, branquinho e azedo. O Silvio Luiz era super azedo, né? De pouquíssimos amigos, né? Um cara meio... Você olhava para ele e você falava... Mas era um cara de um coração impressionante. Grosso, muito grosso. Mas um cara de um coração, de um caráter ilibado. Então, Pelé, está prosperando, né? Estamos batalhando. É gostoso. Eu gosto de pegar do início e crescer e sabe? A sensação é muito legal, né? Você criar desde o nome até colocar alguma coisa, colocar no ar e ver o respaldo, ver o que as pessoas acham, né? Torcendo para que as pessoas gostem, né? É muito emocionante isso aí para gente de televisão, para mim e para você, né? De tanto... Não, sim, com certeza. Olha na telinha, olha quanto já progrediu na telinha nesses anos todos. Né? Você deve ver isso aí, isso é emocionante, né? Não, é verdade. E eu fico imaginando você hoje também, porque assim, boa parte, como você está falando, de alguns projetos que chegam até você, é porque o mercado já conhece seu trabalho. Isso é verdade. Já conhece que você tem um know-how, você tem um conhecimento de televisão, e no início da nossa conversa eu falei, olha, a gente está com falta de executivos de TV, né? E isso, e eu fico imaginando você hoje, porque assim, está recomeçando uma nova fase profissional, né? E praticamente do zero. Não como era antigamente, mas... É do zero. Então, eu acho que isso para você deve ser um desafio e, ao mesmo tempo, um prazer também de recomeçar. Muito prazer, muito prazer. A minha expertise sempre foi pegar... Você pensa que é fácil colocar um programa no ar? É duro. Nossa... Então, o Silvio gostava de mim, porque ele fala, putz, vamos fazer um programa de fofoca. Tá, qual? Não sei, pega a Mama Bosqueta, pega o Leão Lobo. Pô, eu lembro antigamente, no show do Gongo, a gente punha um saco na cabeça de um cara. Põe também um cara com um saco na cabeça. Como é que é, Silvio? Bom, bem ou mal, foi pro ar, ia pro ar, e ele gostava. Pô, é isso mesmo que eu queria. Então, a minha expertise sempre foi pegar a coisa do zero e colocar no ar com alguma coisa mais ou menos porque a gente combinou artisticamente.
Então, a minha expertise é essa, é tirar da prancheta e colocar no ar. Modéstia à parte é onde eu me especializei. E é difícil, cara, é difícil. Seja para um formato feito. Eu estava conversando com o Boninho outro dia. Putz, como é difícil, mesmo você comprando formato, mesmo você sair do zero e colocar no ar, né? Então você tem que encontrar o talento, encontrar diretor, encontrar produtor, que cor é a tarja, todo mundo perguntando para você, ó, como é que é isso aí? Como é que vai ser a abertura? Como é que vai ser? Quem vai apresentar? Vai vender? Para quem que a gente vende? Nossa, para você vender um projeto e produzir esse projeto, pô, você não sabe como a gente sofreu para desenvolver o Fábrica de Casamento. Você não imagina. A Fábrica de Casamento tem muito orgulho de ter ficado tantos anos no ar e saiu só por conta da pandemia e com tanto sucesso, porque as pessoas lembram até hoje do Fábrica de Casamento. Eu vou te falar um depoimento. Eu achava o Fábrica de Casamentos muito bem feito e eu achava que vocês iam fazer uma segunda parte, porque o formato dele também podia fazer, tipo, festa de 15 anos. A ideia era essa, viu, Sandro? Era essa mesmo? A ideia era essa mesmo. A gente queria também fazer isso, expandir, né? Expandir a família do Fábrica de Casamentos para festa de 15 anos. Cabia, muito foi conversado. É que veio a pandemia e... Atrapalhou tudo. Bagunçou todo mundo. Mas a nossa ideia era, sim, fazer alguma coisa semelhante a isso. Eu acho que as pessoas não sabem, mas o Pelé está falando da Fábrica de Casamentos porque é um formato criado no Brasil. Exato. É criado aqui. A gente está importando muito, mas foi um formato criado aqui. Hoje o formato pertence à produtora Formata, né? Mas foi criado com a parceria com a Formata, obviamente, com a produção da Formata, e ficou para eles o IP ficou com eles, a propriedade intelectual ficou com eles, mas é uma coisa desenvolvida aqui. E Sandro, a Endemol foi à falência 4 vezes por causa que desenvolvia programa. É muito caro desenvolver programa, muito perigoso. A Endemol faliu 4 vezes. Não, a inventora, o cara que inventou Big Brother, faliu 4 vezes. Então é duro, é difícil você criar do zero e colocar no ar, né, um programa. Então tem que dar muito crédito ao Fábrica de Casamentos, ao programa Silvio Santos, ao programa do Chacrinha, mesmo a Patrícia Bravanel, que está fazendo um programa muito legal no ar, a um Celso Portiolli, né? Porque é difícil você... Olha o Celso, o Celso... O Passa, tudo bem, não foi ele que criou o Passa, mas ele soube modificar o Passa, ele soube rejuvenescer o Passa, né? Ele e o Gargalaca. Méritos, né? E criaram mais 2 formatos que até hoje estão no ar. Então, é muito difícil você tirar do prancheta, colocar no ar e para receber crítica positiva, seja da imprensa, seja de vocês, seja do mercado publicitário, seja do twitteiro. Via de regra, o twitteiro nasceu para chicotear, né, Fandro? Você sabe disso melhor que eu. É verdade. Você estava falando aí do Celso Portiolli, e eu sempre comento aqui que eu falo o seguinte: o Celso ele tem uma verba de produção infinitamente menor aqui do Domingão, e não tem nem comparação, mais para perder, às vezes, por 1 ponto, meio ponto, às vezes Então, imagina você ter uma verba de produção como tem o Domingo Legal versus Domingão e você perder para a Globo de 1 ponto. Mas é que uma loucura isso. O Celso hoje é o melhor apresentador do Brasil, né? Não tem melhor que o Celso. Né? Ele aprendeu certo, as escolas dele, as escolhas dele. O Celso, se você der esse controle remoto para ele aqui, fala 15 minutos sobre esse controle remoto. Ele disserta 15 minutos sobre esse controle remoto, Sandro. Ele é fantástico. A escola do Silvio Santos. Mesmo a escola do Silvio Santos. Então, você quer saber se o apresentador é bom e ruim? Você entrega qualquer programa. Fala para mim. Isso acontecia na minha sala. Isso é bom? Eu dava meu celular.
falar 10 minutos sobre o meu celular. Depois de 2 minutos, a pessoa já não tinha mais Não tinha mais o que repertório. falar sobre o meu celular. Fala, então, estuda melhor, quando você melhorar, você volta aqui. Então, Concordo. é difícil saber apresentar. É muito difícil. E agora o Celso, depois da morte do Silvio, é o melhor apresentador de televisão. Para o telespectador, ele enxerga hoje duas coisas. A Patrícia é a filha do Silvio e o Celso é o filho do Silvio. Então, para o telespectador do SBT que acompanha ali, é assim que ela enxerga. É. Desse jeito. Não está muito longe da verdade, não, viu? Não está muito longe da verdade, não. Agora, parabéns para a Patrícia, eu assisto o programa dela. Nossa, como ela evoluiu bem, né? Muito. Evoluiu demais e é merecedora desse resultado que ela está tendo. Se ela chegou aonde ela chegou por ser filha do Silvio, ela continua onde está por mérito próprio. Eu acho isso. Ser filha do Silvio abriu portas para ela. Sim. Ela teve oportunidades que um Hellis Mortal não teria. Verdade. Agora, ela soube aproveitar, principalmente essas últimas. Ela começou devagar lá. Agora, bem ou mal, ela começou em 2010. Então, ela está nesse... Ele já está há 15 anos no ar, a Patrícia. Então, ela aprendeu muito. Eu já entendia. Acho que o Silvio já estava vendo ali. Você pode falar melhor do que isso, né, Peled? Ele já estava entendendo o que podia acontecer no futuro, né? Já, lógico. Ele sabia que ele não seria eterno e que precisaria. Então, ele deu asa a todas as filhas. Ele ajudou a todas as filhas. E tá certo, como pai e como proprietário do SBT. Ele fez muito bem. Né? Ele colocou a mulher dele para escrever, porque ele achava que podia, e incentivou. Né? Eu lembro falando, não mexe na escritura que tá indo muito bem lá em casa, hein? Ela não mexe na escritura que tá uma paz lá em casa. Ele fala isso para mim, não mexe. Ô, Peled, olha... Não, continua, desculpa, pode falar. Então, ele vislumbrou isso aí. E a Dani também. A Dani também quis trazer a Patrícia. E a Patrícia, a história da Patrícia é fantástica, né? Primeiro, como ela, desde menina, ela ia na igreja, nesses cultos. Então, ela aprendeu não é a mesma escola do Silvio Santos, também não é a escola do Celso, mas aprendeu a dissertar, aprendeu a conversar, aprendeu a emendar os assuntos. Aí ela veio para o SBT 20 anos, 25 anos, 30 anos. Acho que é SBT 30 anos. Em 2011. Ela apresentou o SBT 30 anos em 2011. Então, na mão do Ariel, crua. O Ariel ensinou. A Patrícia resultado. Tem alguns diretores que ajudaram a moldar a Patrícia. Que foi o Ariel, primeiro, o Michael, o segundo, né? O próprio Marcelo Carvalho, no Vem Pra Cá, ajudou muito a Patrícia. E agora o Jeff principalmente o Jeff, conseguiram dar uma tranquilidade para a Patrícia, além de ser naturalmente muito desenvolta na frente do vídeo, né? Mas tiveram muitas pessoas que ajudaram a Patrícia a chegar onde chegou. Né? Então, da mesma forma que a Maisinha deve muito a Silvia Bravanel. Né? Então, isso ninguém vai poder tirar da Silvinha, que ensinou muito de televisão a Maisinha. Então, graças a Deus, ela errou o que podia errar, onde podia errar. Né? Era muito difícil fazer. Então, o Michael teve que ter muita paciência com a Patrícia. E ela foi aprendendo, e hoje está aí. Olha o resultado. Né? Um dos melhores programas da televisão é o Silvio Santos com a Patrícia Bravanel. E o público acostumou, né? Eu vejo muita gente, o público acostumou com ela. Graças a Deus. Comprou a Patrícia. Talvez ela pode ter, no começo, ela pode ter ficado um pouco insegura, mas ela acho que agora ela entendeu o papel dela como artista, a importância dela para o SBT, a figura dela para o SBT, o quanto é importante. Eu acho que agora... Ela aprendeu, sobretudo, a importância da disciplina.
né? Ela não entendia bem o que era preciso fazer para estar no ar. Ela pensava que ela tem um bom cabelo, uma boa maquiagem, acende a luz vermelha da câmera e vamos embora. E aí o que eu faço? Não, não sabia que precisava se preparar. E foi, esses anos todos, ela foi entendendo que era necessário se preparar, que era necessário ter uma disciplina. E ela foi entendendo e hoje ela é muito inteligente, sempre foi muito inteligente, sempre foi muito culta, né? Então, para ela foi, e está sendo maravilhoso vê-la no ar. Eu acho que um artista mais inteligente é aquelas que escuta o diretor, né, o Pelégio? O artista inteligente é aquele que escuta o diretor, né? Porque tem artista que tá no ar, aí o diretor vai falar alguma coisa, aí fica, o Pelégio quer me podar, o Pelégio quer que eu seja uma outra pessoa. Mas muitas vezes o diretor está fazendo um papel ali de trazer um olhar para tentar lapidar aquele talento para que ele possa brilhar da melhor forma. Mas nem todo mundo entende isso. É difícil, é difícil. Putz, eu sempre encontrei então, pessoas de muita... geralmente pessoas que carregam o nome no título do programa. Então, uma Eliana, um Ratinho, o próprio Celso, Hebe, nossa, para você colocar uma ideia sua no ar, putz, mesmo sendo diretor, não é assim. Você não vai falar, Ratinho, não fala isso e fala aquilo. Tira o 10 mil do ar e coloca o, sei lá... DNA, sei lá. DNA. Imagina. Então, essas pessoas muito fortes, né? Muito fortes. É difícil você conversar com elas e colocar uma ideia sua e fazer com que essas pessoas aceitem uma ideia sua, né? Porque, via de regra, você não tem personalidade muito forte. É verdade, verdade. Como era o Faustão. Você acha que era o Faustão na Globo era fácil? Não. Você acha que falar com o Datena é fácil? Eu nunca trabalhei. Eu trabalhei, na realidade, eu fiz uma Olimpíada, uma Copa do Mundo com o Datena. Mas eu nunca trabalhei no dia a dia. O Murilo trabalhou bastante com o Datena. Falou, meu Deus, esse é o cão chupando manga. Um cara também, tem um coração maravilhoso. Mas esse é difícil. É difícil. Olha, Pelégio, eu ficava aqui mais 2 horas conversando com você, tranquilamente. Falar sobre televisão é gostoso, né? Não, é maravilhoso. E eu fico também porque eu sei que você tem muitas histórias. E de repente a gente combina um outro momento, mas eu sei que você tem muitas histórias de televisão, que eu tenho certeza que muita gente adoraria saber. Você já pensou em escrever um livro, Pelégio? Minha mulher fala toda hora para eu escrever, porque ela escuta minhas histórias aí, mas eu sou meio que nem o Silvio Santos, mas ver o futuro, não o passado. Tá certo. Mas eu acho que as suas histórias e muito do que você sabe de televisão pode ajudar muita gente no futuro. Talvez no futuro você possa contribuir com um livro de conhecimento daquilo que você criou. Desculpa, eu acho que você está correto, mas sobretudo você falou da ausência de diretores hoje nas emissoras. Então, quando você tem uma juniorização da direção das emissoras, você sabe muito bem, quando você perde o histórico. E quando você perde o histórico, você está condenado a repeti-lo. Então, muitos dos erros que a gente cometeu no passado, a gente vai revê-los agora. Né? A gente está revendo. Já. Muitos dos erros que a gente aprendeu, fizemos no passado. Então, quando você perde esse histórico, você está condenado a repeti-lo. Infelizmente. A perda do conhecimento, que é muito complicado. A perda da história. A perda da história é a história de qualquer empresa, tá? A gente está falando de comunicação, sabe, gente? Mas de qualquer empresa, você ter esse conhecimento histórico é muito importante. E é imprescindível para o futuro de qualquer empresa. Seja ela de comunicação ou não, né, Pelégio? Exatamente. Senão você vai cometer os mesmos erros. Pois é. Pelégio, só tenho que te agradecer. Muito obrigado. Te aguardo no próximo livro. Te aguardo o teu livro. Quem sabe, minha esposa me... Quem sabe, né? Quem sabe. E eu espero que em breve a gente possa conversar aqui novamente, Eu que agradeço. falando somente dos seus projetos, dos seus
dos programas que eu sei que você está criando, dos conteúdos que que estão surgindo através da sua empresa. E eu tenho certeza que em breve vai estar aqui fazendo uma nova live, uma nova entrevista, só para falar sobre isso. Eu quero te agradecer a oportunidade, tá, Sandro? Boa sorte e parabéns na telinha. Obrigado, Pelé. Obrigado. Eu te acompanho muito, tá bom? Obrigado, querido. Obrigado. Um grande abraço. É isso. Ô, Pelégio, obrigado, querido. Eu que agradeço. Eu ficava aqui, eu tô olhando aqui o horário, falei, gente, já são quase 4h30. Eu prometi